Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E o nosso tema de hoje no Dicas da Gabi é sobre um tratamento muito complexo para as profissionais da área da estética, aquelas principalmente que trabalham com pós-operatório. E eu estou falando da famosa fibrose e das famosas aderências. Gente, não é fácil tratar fibrose e aderência. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu tenho um recado muito importante para você. Isso mesmo, para você, principalmente você que trabalha com pós-operatório. Eu criei um grupo no WhatsApp que se chama Grupo de Conteúdo VIP de Drenagem Total. E lá eu vou colocar muita informação, gente, de drenagem linfática clássica, drenagem linfática com ênfase em pós-operatório. Já tem bastante gente lá, mas está faltando você. Isso mesmo. As informações que eu estou colocando lá no grupo são para você. E são perguntas frequentes aí que as minhas seguidoras, as minhas alunas, profissionais da área da estética me mandam. Perguntas frequentes, perguntam para mim direto, me mandam por e-mail, me mandam pelo direct do Instagram, me mandam pelo canal do YouTube, e aí eu vou respondendo e eu estou respondendo nesses grupos também. Esse grupo não custa nada, é gratuito, você pode entrar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para entrar nesses grupos, muito fácil, basta clicar no link que está aqui abaixo do vídeo e prontinho, tá? Não espere, não perca tempo. Outra coisa, se você entrar nesse grupo, esse mês de dezembro você vai ter uma grande surpresa. Toda a equipe da Gabi Tuller está te esperando e vai ter um grande presente de Natal, hein? Então, a gente te espera lá. Bom, vamos voltar no assunto de hoje. Fibroses e aderências. Por que elas são tão difíceis de tratar, gente? Vamos falar um pouquinho sobre elas? Bom, as fibroses e as aderências, elas são umas intercorrências que são frequentes, elas estão presentes em pós-operatórios de cirurgias plásticas. Essas intercorrências, elas são normais durante o período do reparo do tecido. Elas fazem parte desse processo de cicatrização, mas elas não devem ser consideradas como parte do resultado final de um procedimento cirúrgico. No caso específico das cirurgias estéticas, por exemplo, as fibroses e essas aderências, elas vão até impedir os resultados finais esperados até pelo cirurgião plástico e, é claro, pela paciente. Ela vai fazer uma lipoaspiração, vai olhar para a barriga dela, ao invés dela ver uma barriga maravilhosa, um abdômen maravilhoso, ela vai ver fibrose. Bom, e o que acontece com o corpo quando este se submete a um procedimento assim? Bom, depois de um trauma cirúrgico, os macrófagos, ou seja, as nossas células de defesa, são as nossas células do corpo que dão o alarme de que o organismo, que o nosso organismo, nosso corpo, ele foi lesionado. Então, essas células de defesa, elas precisam se mover em direção a esse local da lesão e elas vão atuar como potentes estimuladores e produtoras de colágeno. Então, esses macrófagos, eles vão preenchendo, então, todo lugar aonde estavam essas células que foram lesionadas. Os macrófagos vão lá, eles ficam preenchendo. E esse processo de agressão tecidual, que vai ocorrer então, nesse procedimento cirúrgico, ele pode estar associado em diversos tipos de alteração. Então, e essas alterações, elas podem ser então, por exemplo, edema, equimose, hematoma, necrose tecidual, irregularidade, por exemplo, de superfície cutânea, formação de tecido cicatricial, cicatrizes de fibrose, aderências, seromas. Por isso que no pós-operatório de cirurgias estéticas, a utilização da drenagem linfática, a utilização de alguns equipamentos,
ela é muito importante para uma recuperação do organismo. Então, quando a gente faz uma intervenção com esses equipamentos, né, após a cirurgia plástica, a gente tem um resultado bem melhor e a fibrose, ela minimiza. A fibrose, ela diminui bastante. Essas fibroses, elas se caracterizam pela presença do tecido de cicatrização em excesso, ou seja, é um tecido que foi gerado com grande quantidade de colágeno. E por isso que ela é tão resistente. Ela forma uma contratura e ela pode até limitar a função tecidual. Ela fica um tecido duro. Essa formação de fibrose se inicia através de várias respostas de defesa do organismo, né? Que existe no corpo para manter a hemostasia, ou seja, o equilíbrio, né, desse organismo. O processo dessa restauração, né, ou seja, dessa cicatriz, ela começa logo depois do sangramento. Esse sangramento, né, é causado pela ruptura, né, desses vasos sanguíneos, aonde as plaquetas elas vão formar um coágulo inicial, vão atrair células inflamatórias, vão atrair substâncias responsáveis pelo processo de reparação desse tecido. A fibrose, ela acaba sendo uma complicação desse processo cirúrgico, ela acaba sendo uma complicação principalmente depois da lipoaspiração, e ela acaba comprometendo o resultado estético, né, da cirurgia e restringindo muitas vezes até a movimentação do paciente. Então, essa fibrose, ela muitas vezes essa fibrose, ela comete ondulações nesse tecido e ela pode, às vezes, ocorrer em maior ou menor grau. Então, essa produção exagerada, exacerbada de colágeno, essa produção desordenada de colágeno, que leva essa produção de ondulação no tecido. E essa produção exacerbada, ela pode até causar um repuxamento e dor. Tá, Gabi, você falou, mas quais que são os tratamentos que pode diminuir um pouco essa fibrose, né? Minimizar um pouco essa questão da fibrose? Bom, existe tratamento para fibrose e é importante esse profissional avaliar e atender com alguns recursos para minimizar um pouco essa fibrose. Então, vamos falar um pouquinho do ultrassom. O ultrassom é um dos recursos que a gente pode utilizar para minimizar um pouco essa fibrose. Então, o ultrassom no modo pulsado de 3 MHz, ele é indicado, né, no pós-operatório imediato. Ele não produz aquecimento, né, nos tecidos biológicos, ele tem uma função mecânica e ele vai contribuir na vascularização dessa lesão e ele também vai facilitar a drenagem linfática. No pós-operatório tardio, o ultrassom também é muito bem-vindo, mas ele já é indicado no modo térmico, também com 3 MHz, e a intensidade já muda, né? De 1,5 a 1,8 watts por centímetro quadrado, mais ou menos, e o tempo também pode mudar, e o objetivo é de trabalhar aderências e fibroses. O tempo vai também depender de uma avaliação. A gente pode trabalhar microcorrente, que é um tipo de eletroestimulação que vai utilizar correntes com parâmetros de intensidade de microampere, que pode ser correntes contínuas ou correntes alternadas. Qual que é a função da microcorrente? A microcorrente, ela vai trabalhar no reparo de tecido e ela vai organizar esse tecido. Então, sabe aquelas ondulações todas que eu falei? Ela vai organizar esse tecido. E ela também tem uma propriedade anti-inflamatória e anti-edematosa. Então, eu gosto muito de trabalhar com a microcorrente. A excitação da microcorrente, né, elétrica da microcorrente, ela é capaz de multiplicar as células do tecido conjuntivo e melhorar essa condição do colágeno. A gente pode trabalhar também as manobras de Cyriax, que é uma técnica de massagem cicatricial.
Então as manobras elas vão mobilizar esse tecido superficial em relação ao tecido profundo. E qual que é o objetivo? O objetivo é de prevenir a formação de fibrose. Então a gente pode trabalhar antes da formação das aderências e da fibrose. Os movimentos da massagem de cíliacs são localizados, trabalhando com as pontas dos dedos, né? A gente pode trabalhar em transversal ou circular. As fricções, elas são lentas, num ritmo uniforme, né? Os movimentos são profundos, mas tudo isso existe técnica, né? Eu não vou fazer nada de exercício aqui, são técnicas que a gente pode executar, tudo isso é com cursos, né? E aí o tempo, quantas repetições a gente vai fazer, tudo isso depende também de uma avaliação dessa fibrose e dessa aderência. Gabi, e a drenagem? Quais são os benefícios da drenagem linfática para a fibrose? Bom, a gente sabe que a drenagem linfática, ela deve ser colocada num pós-operatório, deve ser realizada num pós-operatório. Ela é um recurso que a gente pode colocar imediatamente, porque ela trata as consequências das alterações vasculares no pós-operatório. A drenagem, ela atua na mobilização dessa linfa que está no interstício, porque os vasos linfáticos, alguns vasos linfáticos foram rompidos. Então, a drenagem ela vai melhorar muito a oxigenação desse organismo, a circulação sanguínea, a reparação desse tecido. A drenagem ela é fantástica. Ela também melhora os efeitos dos direitos da circulação linfática. Ela reduz o edema local dessa cirurgia sobre o metabolismo. Ela melhora a desintoxicação do tecido, ela melhora a nutrição celular. Então, a drenagem linfática ela tem muitos benefícios. Então, resumindo, gente, assim que o médico liberar o tratamento de pós-operatório, é muito importante que a gente inicie os cuidados do tratamento do paciente para minimizar as dores desse paciente, o desconforto, os edemas, os possíveis aparecimentos da fibrose depois desse edema, né? As aderências. Então, proporcionando o máximo de conforto possível, o máximo de bem-estar, de relaxamento enquanto o paciente estiver aos nossos cuidados. A drenagem, a microcorrente, o ultrassom, as massagens de cíliacs. Então, todos esses recursos vão auxiliar para minimizar, né, todo o desconforto desse paciente enquanto ele estiver em nossas mãos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse tema, desse vídeo. Se você gostou, você deixa o seu joinha, você compartilha, isso ajuda o canal a crescer. Se você gosta de informações sobre estética e cosmetologia, me siga nas redes sociais, @GabiTuller no Instagram e Tratando de Estética com Gabi Tuller lá no Facebook. Você pode me seguir tanto no Instagram como também no Facebook. Eu tenho os meus e-books, você também pode baixar, eles são gratuitos. Tipos de pele, verdades e mitos que você precisa saber, e cuidados da pele in out, cosmecêuticos e nutricosméticos a favor da beleza. E também, meninas, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os meus cursos online, não sabe como baixar os meus e-books, ou qualquer dúvida que vocês tiverem, né, sobre a descrição de um link aqui abaixo, ou não sabe como baixar os meus e-books, ou não sabe sobre as minhas redes sociais, quer falar comigo no direct do Instagram. E não esqueçam também de entrar no meu grupo do WhatsApp, certo? Fica aí o recadinho para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo!